Bom, pode ser, pessoal. Boa noite a todos. Agora, oficialmente, vamos dar início a mais um Crescendo na Palavra. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Gálatas e hoje vamos entrar no capítulo 5. Hoje vamos ver a primeira parte do capítulo 5. Nós não vamos conseguir ver o capítulo 5 inteiro. Vamos ver a primeira parte. E aí, semana que vem, a gente vê a segunda parte. E não sei, ainda estou decidindo se semana que vem a gente também vê o capítulo 6 e aí a gente já encerra, ou se nós vamos deixar para outra semana. Eu queria fechar o mês de julho, né, terminando Gálatas, para no mês de agosto nós já iniciarmos outro livro. Tá? Mas vamos ver, depende, porque o conteúdo da segunda parte do capítulo 5 é muito importante, né, que fala do fruto do Espírito. Tá? O capítulo 6 ali, umas considerações finais que ele dá, umas instruções finais. Então, talvez dê para a gente encaixar, mas eu decidi isso essa semana ainda, para ver se nós conseguimos fechar Gálatas agora no mês de julho, e aí, em agosto, nós iniciarmos o outro livro. Mas, vamos lá, vamos continuar então com o estudo da carta aos Gálatas. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós queremos bendizer a ti, Senhor Deus, e te agradecer por este momento de oração, por este momento em que nós estamos aqui diante de ti para juntos nós estudarmos a tua palavra e crescermos diante de ti em graça e em conhecimento, papai. Agora nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de ti, para entendermos a tua revelação, entendermos a tua palavra, Senhor Deus, para entendermos os tesouros escondidos, meu Deus, na tua palavra. Papai, agora repreende toda distração, que os nossos corações e as nossas mentes estejam inteiramente voltados para ti agora, Senhor Deus, e em tudo faz grande o teu nome nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos. Eu vou projetar aqui para vocês. Vamos lá então. Bom, entrando agora então, efetivamente no capítulo 5, nós vamos entrar efetivamente no tema principal, né, no tema da carta. Né? A carta ela não tem um tema principal e outros temas equivalentes, ela tem um tema, né? No tema da carta que é a liberdade cristã. Né? Gálatas é também conhecida como a carta da liberdade cristã. E efetivamente Paulo entra agora, né? Porque ele vem falando sobre escravidão, então ele vem falando sobre a escravidão da lei, ele vem falando sobre a liberdade que nós temos de maneira muito simples e muito superficial, muito introdutória. Ele vem falando nos primeiros 4 capítulos, porque ele vem falando que nós somos livres agora, que nós não estamos mais debaixo de uma escravidão, para nós não nos colocarmos de novo debaixo dessa escravidão. E essa escravidão seria o quê? O cumprimento de preceitos da lei judaica que os judaizantes queriam que os gentios cumprissem para que eles fossem aceitos como povo de Deus. Né? E Paulo vem falando, olha, quem se coloca debaixo da lei se torna escravo da lei, porque a lei ela não justifica, a lei ela escraviza. O que nos justifica a nossa fé demonstrada em Cristo Jesus. Então, agora, para sermos livres,
para sermos povo de Deus, nós não precisamos mais guardar a lei. Nós precisamos agora demonstrar fé em Cristo Jesus. Né? E a declaração do versículo 1 do capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, que nós vamos ver daqui a pouquinho, revela uma íntima relação entre os capítulos 4 e o capítulo 5. Né? E, de novo, pessoal, eu volto a repetir, né, como eu tenho falado muito para vocês aqui, que às vezes nós nos prendermos à divisão de capítulos e versículos faz com que a nossa compreensão do todo da carta ela não seja tão bom quanto deveria ser. Né? O ideal seria nós lermos a carta, então, como uma carta escrita, como ela realmente foi, para nós entendermos. Tá? Há um debate na teologia, e tem muitos teólogos que às vezes dizem que não concordam com a divisão de capítulos e versículos como foi feita. Tá? Porque quem fez, e isso, pessoal, a gente está falando de quarto, quinto século, tá? Quem fez essa divisão de capítulos e versículos fez baseado em uma escolha que ele achou que deveria ter sido assim. E aí a gente vê que realmente, às vezes, os capítulos e os versículos, eles quebram alguns temas. E isso faz com que a nossa compreensão ela fique um pouco difícil. Né? Então, assim, o ideal é nós pegarmos mesmo e lermos sem essa divisão. Tá? As cartas do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, ali, algumas cartas gerais, como Tiago, João, dá para a gente fazer isso também. Né? Porque são cartas curtas, então fica fácil da gente fazer, e a nossa compreensão ela fica melhor. Tá? Aconselho vocês a fazerem isso. Então, assim, o versículo primeiro, ele mostra essa ligação entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? Porque no original não tinha essa divisão, então era um texto corrido, tinha uma progressão temática, tinha, não tem, né? A carta tem uma progressão temática, né? Ela tem o tema que vai se desenvolvendo. Né? Uma vez que é dito que em Cristo somos livres, nós devemos agora aprender a manter essa liberdade, entendê-la e aplicá-la corretamente. Tá? Então, quando a gente fala assim, em Cristo Jesus, nós somos livres. Tá bom, só que eu preciso entender essa liberdade. E a partir do momento em que eu entendo essa liberdade em Cristo Jesus, eu vou aplicá-la corretamente, tá? E me manter nessa liberdade também. Porque nós vamos ver que sair dessa liberdade é muito fácil, tá? Olha que coisa interessante, né? Porque a gente pode pensar assim, bom, agora que eu sou livre, para voltar a ser escravo é mais difícil. E não é. Tá? É muito fácil a gente voltar a ser escravo. A gente vai falar melhor sobre isso no decorrer do estudo de hoje. Então, surge uma pergunta, tá? Pergunta. O que Paulo quer dizer quando ele fala em liberdade? Tá? Quando Paulo está falando que em Cristo nós somos livres, que Cristo nos libertou, do que ele está falando? Tá? É lógico que, como nós já estamos estudando, hoje é o nosso 8º estudo sobre a carta aos Gálatas. Então, já no 8º estudo, a gente já sabe responder essa pergunta, se não parcialmente, de um modo quase que completo, né? A gente sabe que quando Paulo está falando em liberdade, ele está falando realmente a liberdade de não precisar estar debaixo dos preceitos da lei. Né? Essa liberdade que a justificação pela fé em Cristo nos traz. Né? E lógico que, consequentemente, nos traz também o quê? A libertação de nós não sermos mais escravos do pecado. Né? O pecado, ele escraviza o homem. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu sou liberto da escravidão do pecado e também sou liberto da escravidão que a lei me traz, que é o que Paulo fala aqui em Gálatas, né? Porque a lei, ela não tem o poder de justificar, tá? Então vamos lá, vamos iniciar.
Primeiro, vamos ver aqui do verso 1 ao verso 6. Né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico. A todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, tá? A primeira coisa que Paulo quer dizer quando fala em liberdade, então, é que nós fomos libertos, né? É lógico, parece redundante falar isso, né? Mas não é, tá? Vamos lá, vamos entender a liberdade, então. A liberdade que Paulo usa aqui é eleuteria, tá? Que é a liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação, tá? A verdadeira liberdade, ela consiste em viver como devemos, não como queremos, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? A liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação, tá? Por exemplo, comer carne, né? Comer carne é pecado? Não, não é pecado. Então, assim, eu posso comer carne e ser salvo. Como eu posso também não comer carne e ser salvo? Né? Isso tem a ver com a salvação? Não, não tem a ver com a salvação. Mas Paulo diz assim: olha, se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma carne. Tá? Então, por amor ao meu irmão, para que ele não se escandalize, o que, que eu faço? Eu não como carne. Né? O que Paulo está querendo dizer ali não é que nós devemos ser veganos ou vegetarianos. Não, não é isso, tá? O que ele está querendo dizer é assim, ó, quando você estiver na presença desse irmão, não coma carne na frente dele, porque você vai escandalizar, tá? E lógico que carne ali, pessoal, Paulo está utilizando como um símbolo para dizer que tem coisas que nós não devemos fazer porque escandaliza o nosso irmão, tá? Um exemplo básico, assim. Tem gente que acha, por exemplo, que um pastor não pode usar uma bermuda, certo? Então, se eu, como pastor, vou à casa de um irmão ou recebo esse irmão na minha casa, quando eu estiver com ele, por amor a ele, para que ele não se escandalize, o que, que eu faço? Eu não uso bermuda. Isso é uma forma de entender. Por quê? Porque de entender o outro, entender o pensamento de um outro que acha que por eu ser um pastor eu não devo ter determinados comportamentos, tá? Ou determinados usos e costumes, tá bom? E pessoal, não tem problema nenhum usar bermuda, eu uso inclusive, tá? Então, quando Paulo está falando dessa liberdade de fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas à salvação, ele está falando isso. Só que também, e lógico, Paulo está falando sobre coisas que se relacionam com a salvação. Né? A verdadeira liberdade consiste em viver como nós devemos e não como nós queremos. Tá? Então, tem coisas que realmente eu não faço porque elas estão relacionadas com a salvação. E não que eu busco a justificação por estas coisas, tá? Porque deixar de fazer estas coisas não me traz mérito nenhum. O mérito todo é de Cristo, que me libertou. Então, quando a gente fala assim que a nossa liberdade hoje, ela não pode dar lugar ao que? A libertinagem. Tá? Não é porque eu fui liberto agora que eu posso andar de qualquer jeito, tá bom? E pessoal, o pecado, ele, o pecado, deixa eu ver como é que eu posso dizer isso para que fique bem claro para todos nós. Assim, ó. O pecado, ele alimenta a nossa carne, certo? E quando o pecado alimenta a nossa carne, ele, ele é gostoso,
tá? O problema do pecado é que depois ele nos escraviza. Depois não, ele nos escraviza, certo? Porque, e aí, quando ele nos escraviza, ele nos afasta completamente do Senhor. E aí nós perdemos a liberdade. Então, a liberdade que Paulo nos fala aqui é a liberdade de nós agora nos colocarmos debaixo da soberania de Deus e entender que nós devemos renunciar coisas nas nossas vidas. Porque antes, quando nós éramos escravos, nós não conseguíamos renunciar. Agora, pela unção do Espírito, pela unção do Senhor nas nossas vidas, nós conseguimos vencer o pecado. Antes nós não antes nós não conseguimos. Essa é a liberdade. Porque antes nós éramos escravos, agora nós somos livres em Cristo Jesus. Para viver o quê? Para viver a vida de santidade que ele quer para nós. Por isso que nós temos que agora, nessa liberdade, viver como nós devemos viver. E não como nós queremos. Porque tem hora, pessoal, que a carne vai gritar pelo pecado. Não tem jeito. Tá? E aqui, pessoal, pecado de todos os tipos, tá bom? Uma hora que você está ali numa situação que você vê que se você contar uma mentirinha, você pode levar uma vantagem. Aí você fala assim, nossa, mas não tem problema, porque assim, não vai prejudicar ninguém e ainda vai me favorecer. Então, não tem problema eu contar uma mentirinha aqui, tá? E tem, sabe? Então, hoje, você tem essa liberdade de falar assim, não, eu não vou mentir. Cara. Porque tem hora que você vai, a carne vai puxar para você dar aquela pecadinha, né? Mas hoje nós estamos em liberdade para não fazermos mais isso, tá? E aí o verbo aqui, ó, libertou, tá? Eleutero, que é tornar livre, colocar em liberdade, ó, do domínio do pecado. Tá? Então Cristo nos fez o quê? Cristo ele nos tornou livres do domínio do pecado. Tá? Nós somos libertos de, tá? O que essa liberdade que Cristo nos traz, então, nos libertou efetivamente? Nos libertou da culpa e do poder do pecado, Romanos 6,18, de uma consciência acusadora, Hebreus 10:22, da ira de Deus, Romanos 5:1 e Hebreus 10:27, e da tirania de Satanás, 2 Timóteo 2:26 e Hebreus 2:14. Então, quando nós somos livres, né? Essa liberdade que Cristo nos traz nos liberta de todas estas coisas. Ó. Nós somos livres de tudo isso, né? No contexto específico da carta aos Gálatas, o Paulo fala do termo liberdade para falar de ser liberto da lei, ou melhor, da maldição que a lei pronunciou contra o pecado. Né? Porque quando a gente busca a justificação pela lei, a lei ela não consegue justificar ninguém, ela não tem poder para isso. Lembra que nós vimos que a lei é um tutor que aponta para Cristo, então quando ela aponta para Cristo, eu vou até Cristo, e aí em Cristo Jesus eu sou verdadeiramente livre. Tá? Então aqui Paulo está falando de ser liberto que da lei, da maldição que a lei aponta, porque a lei mostra o pecado, quando ela mostra o pecado, ela mostra a condenação. E há uma maldição para todos aqueles que estão debaixo do pecado. E aí, então, Paulo, quando diz assim, ó, você não precisa mais guardar a lei, você precisa agora demonstrar fé em Cristo, ele está dizendo que Cristo nos trouxe a liberdade da lei, ou seja, a liberdade da maldição que a lei aponta. Tá? Ou seja, o resgate, a libertação das consequências da incapacidade da lei dar vida ao que estava morto. Aquele que está morto, a lei não consegue dar vida. Agora, a graça, né, a fé, em Cristo Jesus, e agora em Cristo Jesus, nós somos o quê? Nós que éramos mortos, somos o quê? Vivificados em Cristo. Né? Paulo fala isso em Efésios 2. Agora, vivificados em Cristo Jesus, nós podemos o quê? Nós podemos andar nas obras que o Senhor tem para nós. Obras o quê? Obras de santidade. Né? Ou seja, uma vida completamente livre, livre do pecado, da opressão do pecado, da escravidão do pecado, de todas essas coisas, tá? Também nos traz o quê? A libertação do medo que surge da ideia errônea
de não conseguir cumprir a lei para ser justificado. Pessoal, isso aqui é tão importante. Nossa, isso aqui é tão importante. Levanta a mão aqui, né? Quem nunca é, se acusou, né, se autoacusou de não ter feito alguma coisa e falou assim: meu Deus do céu, estou em pecado. Né? Um dia que você faltou ao culto, por exemplo, você fala: meu Deus, eu não fui ao culto, meu Deus, e agora eu estou em pecado. Né? E claro que se você deixar de ir à igreja para fazer alguma outra coisa errada, você pecou. Tá? Mas não foi o deixar de ir à igreja, foi o praticar a outra coisa errada. Porque, por exemplo, assim, se um exemplo assim, tá? Um dia que está muito, muito, muito frio, e aí você pega e fala assim: nossa, hoje está muito frio e eu tenho medo de sair, ficar doente, então hoje eu vou ficar em casa. Você não pecou, pessoal, né? Convenhamos aqui entre nós. Mas quem nunca pensou assim, né? Aí você pega e não vai e fala assim: meu Deus, eu pequei, e agora, meu Deus, eu pequei. Então, o que que a lei fazia também? A lei, ela trazia um medo de que as pessoas não conseguissem cumpri-la e então não eram justificados. Agora, nós não temos mais esse medo, porque nós sabemos que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. De novo, pessoal, nós precisamos entender que a liberdade não nos dá direito à libertinagem. Eu não posso andar de qualquer jeito porque eu sou livre em Cristo Jesus. Né? Eu tenho que andar no caminho da santidade que o Senhor preparou para nós. Tá? Então, a liberdade é uma doação positiva. O que a lei não conseguiu realizar, Deus conseguiu por intermédio de Cristo do seu Espírito. Então, quando a lei não consegue justificar o homem, o que que Deus faz? Deus ele nos liberta e nos justifica por intermédio de Cristo Jesus e por intermédio agora do seu Espírito que habita em nós. A fé demonstrada em Cristo Jesus nos justifica e agora o Espírito dele que habita em nós, quando nós demonstramos fé em Cristo Jesus, nos traz a liberdade de nós agora andarmos segundo aquilo que o Senhor quer de nós. Tá? Assim, a liberdade, como Paulo a concebe, é o estado em que uma pessoa anda e vive no Espírito, de modo que produza o fruto do Espírito com alegria e gratidão, e faz a vontade de Deus e cumpre a lei de Cristo. Então, quando Paulo fala que liberdade é essa, né? Quando a pergunta vem para nós, que liberdade é essa que Paulo fala, né? Para nós não andarmos mais debaixo da lei. Qual que é essa liberdade? Essa liberdade é o estado de uma pessoa que anda e vive no Espírito. E quando uma pessoa anda e vive no Espírito, ela produz o fruto do Espírito, que é a segunda parte do capítulo 5, tá? Que nós não vamos ver hoje, que vai ser muito legal da gente ver semana que vem. Do modo que esse fruto vai ser produzido que com alegria e gratidão. Olha só que coisa interessante aqui. Esse fruto não é produzido pelo Espírito, ele é o fruto do Espírito, mas somos nós que produzimos nas nossas vidas. Tá? Mais detalhes sobre isso semana que vem. E como que a gente produz isso? Com alegria e gratidão. Então, agora andando no Espírito, eu produzo o fruto do Espírito com alegria e com gratidão. E assim eu faço a vontade de Deus e eu cumpro o que é a lei de Cristo. Que Cristo tem uma lei, pessoal. Só que a lei de Cristo agora, ela não me escraviza como a lei do Antigo Testamento fazia. A lei de Cristo agora, quando eu a cumpro, frutificando no Espírito, eu faço o quê? Com alegria e com gratidão, porque eu entendo que é a liberdade que ele me deu. Bonito isso, né? Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Ó. A pessoa que é realmente livre já não age mais por coação, e sim serve a Deus voluntariamente, com alegria de coração. Essa real liberdade é uma liberdade com algo a mais, ela tem alguma coisa a mais. Tá? Por quê? Porque libertos em Cristo nós somos verdadeiramente livres e nos regozijamos
na gloriosa liberdade de sermos filhos de Deus e temos o quê? Acesso à herança. Então, essa liberdade, ela não é uma liberdade que traz um fim em si mesma. Tá? Essa liberdade que eu tenho, a felicidade que ela me traz, não é simplesmente porque eu sou apenas livre, é porque agora livre eu também sou filho de Deus e como filho de Deus tenho acesso ao quê? A uma herança. Então eu entendo essa minha liberdade. E aí agora nessa liberdade eu vou agir o quê? Como um filho de Deus, como alguém que tem o quê? Direito e acesso a essa herança, tá? Segundo aos Coríntios 3,17, o próprio Paulo escreve e diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Então, quando a pessoa olha, às vezes, para a gente, fala assim, você não é livre, porque você não pode fazer um monte de coisa. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. A verdade é que essa pessoa, ela não é livre, ela é escrava do pecado. Livres somos nós, que podemos olhar para o pecado e falar assim, eu não quero pecar. Porque Jesus me libertou. E agora, na liberdade que ele me deu, pela unção do seu Espírito, eu escolho o quê? Eu escolho não praticar o pecado. Vocês estão vendo como é o contrário? Né? As pessoas do mundo olham para nós e acham que nós somos os escravos, mas na verdade os escravos são eles porque nós temos o Espírito morando em nós. Tá? Pessoal, isso é um conceito que é claro para todo mundo, né? Que nem todo mundo tem o Espírito do Senhor, né? Só tem o Espírito de Deus quem é filho de Deus, nascido, regenerado, convertido, né? É igual a questão do filho de Deus, do filho de Deus. Quem que é filho de Deus? Todos somos filhos de Deus. Não. Nós somos todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que demonstram fé em Cristo Jesus e entendem que ele foi enviado pelo Pai para nos salvar. Tá? João 1,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você continuar a ler ali, você vai ver que João também escreve, diz assim, e a todos quantos creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filhos de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né, e que Deus o enviou para nos salvar, tá? Fora isso, a pessoa que não crê dessa maneira, ela não é um filho de Deus, ela é uma criatura de Deus. Tá? Então, assim, é a mesma coisa que nós olharmos agora e nós entendemos que aqueles que estão no mundo, eles não têm o Espírito, portanto, eles não são livres. Por quê? Porque, como Paulo diz em 2 aos Coríntios, né, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, permaneçam firmes. Aqui, Paulo faz o quê? Ele traz uma exortação a perseverar na luta contra a volta à escravidão. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Permanecer firme é oferecer uma resistência ao inimigo. E o quê? E vencê-lo. Porque o diabo vai tentar. O diabo vai tentar o quê? A pecar. Né? Ou, no caso dos Gálatas aqui, aí eles voltarem à escravidão. Não, você tem que cumprir a lei. E aqui, no caso, os inimigos aqui são os judaizantes, né? Tá? E hoje, o que o diabo fica fazendo com a gente? Ele tenta a gente para a gente pecar. Para o pecado novamente entrar nas nossas vidas e nos escravizar. E aí Paulo vem e diz assim, permaneça firme. Tá? Você foi liberto, agora não se coloca de novo o quê? Debaixo do jugo da escravidão. Vamos lá, do verso 2 ao verso 6 agora. Se o cumprimento de preceitos da lei é capaz de justificar o homem, logo Cristo não é necessário. É o que Paulo diz assim, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Ora, se eu preciso me circuncidar para ser justificado, e se pela minha obra de me circuncidar eu sou justificado, então eu não preciso de Cristo. Se eu, por mim mesmo, consigo me justificar, se pelas minhas obras eu sou justificado diante de Deus, eu não preciso de Cristo.
Por isso que ele escreve e diz assim, ó, Cristo não terá valor nenhum para você. Agora, quando eu entendo que eu não consigo de maneira nenhuma me justificar e que em Cristo Jesus eu sou justificado, então Cristo passa a ter todo o valor para mim. Ele é o mais importante que eu tenho na minha vida, porque é Ele que me justifica. Né? Nele nós somos justificados e nele nós somos o quê? Livres. E Paulo continua ainda e diz, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Ora, se você cumpre um ponto da lei, então cumpra todos. Aqui, na lei, pessoal, é 880. Ou você não cumpre nada, ou você cumpre tudo. Tá? Se pela lei se alcança a justificação, então cumpra a lei inteira. Só que o mesmo Paulo escreve em Romanos e diz que é impossível ao homem cumprir a lei. Certo? É o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Ó. Quem vive pela lei não pode viver pela graça. Ou se cumpre a lei na sua totalidade para alcançar a justificação, o que é impossível, ou se vive pela graça. Então, vivamos como, pessoal? Vivamos pela graça. Viver pela lei é viver longe de Cristo, é cair da graça de Deus. Ó, verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Isso aqui é o calcanhar de Aquiles dos calvinistas, né? Porque eles dizem que a salvação não pode se perder. E aí Paulo vem e escreve e diz assim, ó, vocês caíram da graça de Deus. Né? O que Paulo está querendo dizer é assim, ó, se você quer viver pela lei, pode viver, mas é viver longe de Cristo. E viver longe de Cristo é o quê? É cair da graça de Deus. Tá? A lei, ela gera morte, medo, desgraça e escravidão. O Espírito, ele gera vida, esperança, certeza e liberdade. Então, pessoal, o que é melhor para nós? Nós vivermos pela lei ou pelo Espírito? Pela lei ou pela fé? Tendo o Espírito de Deus em nós. É claro que é muito melhor para nós o que nós vivermos pelo Espírito. Que o Espírito vai gerar vida em nós, o Espírito vai nos dar esperança, vai nos dar a certeza do quê? Certeza de muitas coisas. Certeza de que, primeiro, Deus ele está conosco, cuidando de nós. Certeza de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E essa liberdade para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, nós devemos aguardar pelo Espírito a justiça que provém da fé. Ou seja, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo escreve no verso 5 ali, diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A circuncisão e a incircuncisão falam do orgulho. Ninguém deve se vangloriar de ter tirado o prepúcio ou ter guardado o prepúcio. Tá? A circuncisão é um ato físico, no caso, no contexto de Gálatas ali, era um ato físico, porque quando a gente olha a circuncisão na Bíblia, ela é literal e ela também é metafórica, ela é não literal. Né? O ato literal é o ato de você realmente tirar o prepúcio. A linguagem metafórica, a linguagem figurada, é a circuncisão do coração. É um coração circuncidado diante de Deus, é um coração quebrantado, é um coração mudado diante do Senhor. Né? O que Paulo está querendo dizer ali, no verso 6, é assim: ó, você que é circuncidado, não tenha orgulho de ter sido circuncidado na carne. E você que não é circuncidado, também não se orgulhe de não ter sido circuncidado e não ter e não estar debaixo da lei, porque em Cristo Jesus a circuncisão ou a incircuncisão não é nada. O que vale é o quê? É a fé pelo amor. Certo? Por quê? Porque não é o meu ato, não é o exterior, é o meu interior. E a fé e o amor estão aonde? Estão no nosso interior. Tá?
Bom, do verso 7 ao verso 12 agora. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Meus irmãos, mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Tá? É, nós vamos ver agora do 7 ao 9, e aqui tem uma parte muito interessante aqui, porque do 10 ao 12, Paulo traz um discurso muito forte aqui. Tá? Paulo ele vem mostrando, ele já começa, já no 7, a de novo mostrar uma indignação. Nós vimos que Paulo ele se mostra muito indignado na carta aos Gálatas. Ele vem mostrando aos Gálatas a sua indignação deles abandonarem o Evangelho, se colocarem debaixo da lei e tal. E aqui ele toma de novo esse tom de indignação. Tá? E aí no verso 7 ali, ele faz uma pergunta retórica que ele mesmo responde no verso 8. Porque ele diz assim, ó, vocês vinham correndo tão bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? E ele diz assim, ó, essa persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tá? Paulo ali, ó, Paulo não quer necessariamente trazer a identidade das pessoas que querem impor as leis aos gentios. Tá? Mas fazer com que os irmãos das igrejas da Galácia reconheçam a intenção e o caráter dessas pessoas. Quando Paulo fala assim, ó, quem foi que os impediu, Paulo não está, na verdade, falando sobre os judaizantes, a identidade deles. Paulo está falando sobre a intenção deles, né? Porque no verso 8 ele diz assim, ó, essa persuasão não vem daquele que os chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo está usando um dito popular, né, uma metáfora, para ele dizer assim, ó, um pouquinho de fermento vai fazer a massa crescer. Então, hoje eles trazem o quê? Um preceito da lei para vocês, para aprisionar vocês de novo. Tá? Para fazer com que esse ensinamento errado cresça no meio de vocês. Tá? Porque, na verdade, todos sabem que os inimigos que Paulo está combatendo ali são os judaizantes. Então, Paulo está desmascarando o quê? O pensamento deles ali, não a identidade. A identidade deles já está clara. Paulo precisa agora desmantelar, ou seja, revelar ali a intenção deles, realmente. E aí Paulo, então, faz essa pergunta e traz essa metáfora. Tá? Aí agora nós vamos entrar na parte que Paulo mostra sua indignação com um pouco mais, com uma linguagem um pouco mais forte. Tá? Ele começa dizendo assim, ó, eu tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo ali demonstra sua confiança nos Gálatas. Depois de tanta exortação, que os Gálatas não deixaram o evangelho que lhes foi anunciado, o evangelho da graça. Então, primeiro, Paulo começa demonstrando confiança neles. Paulo diz assim, eu tenho confiança no Senhor de que vocês não vão mudar a sua forma de pensar. Por causa de tudo aquilo que ele já escreveu, por causa de tudo aquilo que ele já exortou, por causa de tudo aquilo que ele já argumentou. Então ele vem dizer assim, ó, eu tenho confiança que vocês vão permanecer firmes. Aí ele antecipa, na parte B do verso 10, o seu pensamento do versículo 7, capítulo 6. O homem colherá o que plantou. Tá? E no capítulo 6, verso 7, Paulo escreve e diz assim, ó, não se deixe escarnecer, tudo que o homem plantar, isto ele colherá. Ele já antecipa esse pensamento aqui, porque ele diz assim, ó, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, assim, ó, ele vai colher o que ele está plantando. E Paulo é forte na sua palavra aqui.
né? Porque você vê aqui que Paulo não diz assim, ó, eles também vão se converter e vão ver que, na verdade, eles precisam da fé em Cristo Jesus para serem justificados. Não. Paulo vem e diz assim, olha, eles vão sofrer condenação. Vocês lembram que lá no início nós estudamos que a indignação de Paulo, que ele demonstra, é tão forte por conta da gravidade do que estava acontecendo? Porque, na verdade, esses homens que estavam impondo a lei do judaísmo aos gentios, eles estavam trazendo uma heresia. Lembra que até nós vimos o conceito de heresia? Então, quando Paulo demonstra, isso não é só um pensamento teológico divergente, não é só uma linha teológica diferente. Aqui, Paulo está combatendo realmente uma heresia. Então, ele se mostra indignado diante da profundidade do problema, ou da gravidade do problema. E aí, diante dessa gravidade, então, o que Paulo diz sobre estes homens que estão trazendo este ensino errado que afasta as pessoas da salvação, Paulo diz assim, ó, eles vão sofrer condenação. E isso, pessoal, tem um peso grande para nós, principalmente, principalmente para aqueles que foram chamados para ensinar e pregar. Aqui fica claro para nós que a necessidade de nós pregarmos e ensinarmos o que é correto, né? E Paulo demonstra isso com essas palavras, tá? Essa condenação, ó, é a mesma condenação para aqueles que nos dias de hoje pervertem a palavra do Senhor e pregam um evangelho diferente do evangelho da graça. E quando a gente está falando de evangelho da graça aqui, pessoal, a gente pode falar até do que nós chamamos hoje, que não é o evangelho da graça, o que hoje é pregado como hipergraça. Vocês já ouviram falar sobre hipergraça? Levanta a mão aí quem já ouviu. Não, vocês não ouviram? Glória a Deus. A Ana Júlia levantou a mão. A Ana Júlia já ouviu já. Então, hipergraça. Eu fico feliz que a maioria de vocês. A Jéssica também. A Ingrid também. Meu Deus, não tinha ninguém. Agora começou. A hipergraça, ela é. Como é que é o nome daquele pastor, meu Deus? Não sei o que, Azevedo, acho. Esqueci o nome dele agora. Se vocês lembrarem, escrevam aí, por favor. É um cara super novo agora. Ele fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem uns cortes dele pesados, assim. É um que diz assim: eu tenho o mesmo valor que Cristo Jesus. Vitor Azevedo, esse mesmo, Andrés Almeida. Muito obrigado, Andrés. Esse é Vitor Azevedo. Ele fala abertamente que ele prega a hipergraça, tá? Na base do conceito da hipergraça está assim: Cristo. João Batista falou sobre Cristo assim, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então ele diz assim, ó, Cristo tirou o pecado. Se Cristo tirou o pecado, não há mais pecado. Então tudo aquilo que eu faço não é pecado. E aí ele diz assim, ó, isso é a hipergraça. Tá, pessoal? E a hipergraça é perigosa, é uma heresia. Afasta da salvação. O pessoal costuma se xingar assim. Como, como assim, Ana Júlia? Abre o microfone, fala pra gente. Ah, é que quando alguém às vezes prega alguma coisa que alguém acha muito liberal, sei lá, falam, você prega hipergraça. Aí vai uma discussão, não é hipergraça. Foi daí que eu soube do tema. Eu não sabia que tinha alguém que se auto-intitulava pregador da hipergraça. Para mim era Ah, xingamento. era só um tom pejorativo. Dá para entender pelo nome da palavra, né? Que a pessoa está falando Hum. que todo mundo vem. Já tinha escutado uma coisa ou outra que tinha gente que acreditava que quando Cristo morreu na cruz, salvou todo mundo, sabe? De tabela, independente se crê ou não. Essa é uma outra heresia que chama universalismo. Tá? Mas é bem isso mesmo. A hipergraça é uma corrente teológica que tem gente que segue, gente que prega e que é uma heresia.
Tá bom? Fujam da hipergraça, tá, pessoal? Nós temos que andar em santidade. Vamos lá, ó. Quando Paulo escreve lá no 11, ele diz assim: ó, mas irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Alguns desses judaizantes que acusavam Paulo de ter um evangelho de segunda categoria, lembra que nós vimos isso alguns estudos atrás? Eles acusavam Paulo de ter um evangelho de segunda categoria, porque Paulo não tinha recebido o evangelho diretamente de Cristo. Paulo combate isso, defende exatamente o contrário quando ele defende o seu apostolado. Eles também acusavam Paulo de duplicidade, de que, na verdade, ele ainda pregava a circuncisão, tá? Em alguns pontos. Por que que a gente subentende isso? Porque Paulo diz que ele batizou, que ele circuncidou Timóteo. Mas a circuncisão que ele fez em Timóteo mais teve um caráter assim cultural, não religioso, tá? Então, eles tomaram desse ponto, eles acusavam Paulo de ainda pregar a circuncisão. Só que Paulo rebate isso e diz assim: ó, mas irmão, se eu ainda prego a circuncisão, ué, por que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Tá? Estaria desfeito o escândalo da cruz significa que um Cristo crucificado era um escândalo para os judeus. Eles não aceitavam de um Messias crucificado, um Messias maldito, um Messias morto. Então, Paulo está querendo falar assim: ó, se eu ainda prego a circuncisão, e se eu prego que pela circuncisão você pode ser justificado, então o escândalo da cruz está desfeito, está resolvido para vocês. Então, por que vocês estão combatendo também o meu evangelho da graça? Então, vocês percebem que os próprios acusadores de Paulo entram em contradição, porque eles falam que Paulo prega que somente a fé é necessária para ser povo de Deus, mas eles também acusam Paulo de pregar a circuncisão. E aí Paulo também rebate isso. E aí, pessoal, nós chegamos, né, no último versículo de hoje, que é o 12, e esse versículo, nós precisamos prestar bastante atenção nele, tá? Paulo termina esse trecho com uma expressão forte, forte mesmo. Ele diz assim, ó, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. A tradução, essa tradução é a Nova Almeida a Nova Almeida atualizada. A Nova Almeida, ela não traz para nós aqui, talvez, o sentido mais próximo do original, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Se mutilassem aqui, no grego, é apocópito, que significa cortar fora, amputar. Vamos lá, pessoal. Vocês se lembram que nesse trecho aqui, Paulo está mostrando o quê? A indignação dele, certo? Lá do verso 7, ó, vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu vocês a obedecer à verdade? Ele já começa e tal. No verso 10, ele entra mais firme na indignação dele. Né? Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, vai sofrer a condenação. E aí, quando chega no verso 11, Paulo ele se defende de não pregar a circuncisão, e no verso 12, ele chega talvez no ápice da sua indignação. Só que aqui, antes, ele estava se indignando contra os Gálatas, certo? Vocês lembram que nós vimos que ele mostrava sua indignação para com os Gálatas. Né? Olha, eu não acredito que vocês estão deixando o evangelho que eu preguei para vocês irem atrás de outro evangelho, que na verdade não é outro. Então ele vem mostrando a sua indignação com a atitude dos Gálatas. Aqui Paulo demonstra a indignação dele com os judaizantes. Tá? Então o verbo o mutilassem ali, na verdade no grego, a ideia é de cortar fora, de amputar. Tá? Paulo ali está falando de castração. A NVI nos traz assim: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. A NVT
que a nova versão transformadora traz assim: esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. É pesado, né? Eu falei para vocês, né? Nesse ponto aqui, Paulo demonstra sua indignação contra aqueles que querem perverter o evangelho e tirar os Gálatas da direção. Lembre-se sempre, pessoal, que a indignação de Paulo aqui, ela é no grau que a gravidade da situação exige. Ele tá se mostrando indignado porque a situação é muito grave. Alguns comentaristas comparam essa declaração de Paulo com a declaração de Jesus sobre os escândalos. Tá? Jesus falou, né, em Lucas 17, 1 a 2. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar uns desses pequeninos. A gente lê esse texto e a gente fala assim: meu, como é que Jesus pode falar isso? Que é melhor alguém pôr uma pedra, amarrar uma corda no pescoço e se lançar ao mar. Né? Porque Jesus estava mostrando também ali o que é a indignação dele contra aqueles que fazem tropeçar os pequeninos. Ou seja, contra aqueles que tiram as pessoas do caminho da salvação. Aqui, quando Paulo fala da mutilação, Paulo está mostrando sua indignação também contra aqueles que querem tirar as pessoas do caminho da salvação. O que Paulo está querendo dizer é mais ou menos assim, eu vou tentar traduzir para vocês agora. Olha, vocês querem que os gentios se circuncidem? Melhor fosse, então, que vocês não se circuncidassem, que vocês cortassem fora. Já que vocês querem que eles se circuncidem, então que vocês cortem fora de vocês. Sabe? Tamanha indignação do apóstolo, pessoal. Olha só, pessoal. De novo, a indignação dele aqui, as palavras dele, o que ele escreveu, vem mostrar a gravidade do problema, como as palavras de Jesus, que disse que era melhor que aquele que causa escândalo, que amarrasse uma pedra numa corda, amarrasse a corda no pescoço e se lançasse no mar. Paulo está mostrando a indignação dele por causa do quê? Por causa da gravidade do problema. Por quê? Porque ele está falando da liberdade cristã. E ele está falando assim: eles querem tirar vocês dessa liberdade. E essa liberdade, nessa liberdade, é onde está a salvação. Se eles tirarem vocês dessa liberdade, dessa salvação, eles vão escravizar vocês. E vão levar vocês para onde? Vão levar vocês para a perdição. E aí Paulo é duro aqui com eles, nesse finalzinho. Tá? E aí nós encerramos, então, o estudo de hoje.